Há uma saída otimista frente a essa situação? A crise da escola, a crise da educação? Ou será que a gente vai parar com isso tudo? Vamos ampliar o conceito de educação escolar / educação família, porque a gente não pode esquecer, a educação escolar ela vem posterior à educação família. Primeiro a criança nasce na família, depois ela vai para a escola. Eu acho que a mudança mais urgente que a gente tem que ter na educação é tornar coerente as nossas atitudes frente ao que a gente discursa. Cada vez mais, a hora que a gente conseguir ter essa coerência entre prática e discurso, certamente a gente vai ter uma educação melhor. Vivemos em tempos marcados por crises profundas, ambientais, sociais, políticas e econômicas. Mas, em meio a esses desafios, há uma pergunta essencial: como a educação pode nos ajudar não apenas a enfrentar essas crises, mas a transformar a realidade e a construir um futuro onde regeneramos o que foi degradado? A educação sempre foi um pilar fundamental das sociedades. Ela promove a socialização, a internalização de normas morais e o aprendizado da linguagem. Ela nos ajuda a compreender o mundo, a desenvolver o pensamento crítico e a criar soluções para conflitos. Será que o modelo educacional que temos hoje está preparado para lidar com as complexidades do nosso tempo? Como podemos transformar escolas e universidades em espaços de aprendizado que não apenas ensinam a conservar, mas também a regenerar ecossistemas, comunidades e relações humanas? No episódio de hoje, vamos explorar essa questão complexa e emergente com a participação especial de Adriana Martinelli, coordenadora de conteúdo da ABET Brasil e consultora de educação e inovação. Olá, Adriana, tudo bem? Olá, tudo bem, Francisco? Um prazer estar aqui conversando com vocês. Igualmente. Bom, Adriana, nós estamos aí nos preparativos, para a 30ª ABET Brasil. E esse podcast agora ele vem justamente para a gente tratar desse assunto emergente, esse assunto importante e que com certeza vai ser discutido a exaustão na ABET, porque mais do que nunca eu acho que o assunto da regeneração, da reversão da degradação, a gente já percebeu agora que não adianta mais somente a gente preservar, já tem muita destruição. E como uma primeira parte da nossa conversa, eu gostaria de trazer o assunto da questão da crise. Afinal de contas, quando a gente fala de futuro regenerativo, a gente está falando de gestão de crises, E o que nós precisamos enfrentar e quais crises nós precisamos enfrentar? E já que o assunto principal nosso aqui é a educação, é o ensino, eu acho que a gente poderia começar pela escola. E aí eu trago aqui uma referência da antropóloga Paula Sibilia, argentina, e esteve no Brasil, estudou no Brasil, estudou com uma professora, inclusive, lá da Federal Fluminense, Maria Cristina Franco Ferraz. E no livro Redes ou Paredes, a Paula Sibilia, o subtítulo do livro é Escola em Tempos de Dispersão. Ela vai trazer a tese de que há uma crise em curso na escola por conta da incompatibilidade entre o paradigma escolar, que é um paradigma, numa linguagem, trazendo para o meu lado agora da filosofia, Foucaultiano, o espaço fechado de confinamento, parede, horário, regra, em detrimento de um paradigma do mundo atual, que é um paradigma do controle ali, trazendo para o vocabulário do Gilles Deleuze, das sociedades de controle, que elas já são mais abertas, que o confinamento ele já não é mais a forma de dominação, e sim o controle por meio dos novos padrões de trabalho, da internet, enfim. E isso está tomando o lugar daquele poder disciplinar. E aí o que ela fala sobre isso? Nós enfrentamos no Brasil outra crise, o excesso de telas, que não era debatido em 2012, quando ela escreveu o livro, o ano em que ela publicou seu livro, e que nos levou à necessidade de retirar o celular do ambiente escolar. Há uma crise em curso quando pensamos nisso. Em primeiro lugar, a escola tem que concorrer com a descarga de dopamina fornecida por uma rede social de rolagem infinita. Em segundo lugar, a escola pode se tornar cada vez mais desconectada de um mundo de mudanças,
a ponto de causar uma nostalgia paralisante nos professores, né? Então, a gente está vivendo essa crise. Ou seja, a escola vai continuar sendo espaço de confinamento, mas a gente está vivendo numa sociedade onde o confinamento não é mais a lógica, né? E aí a gente se vê diante dessa crise. Agora, com a questão complexa dos celulares, né, da proibição dos celulares, a gente vê que essa complexidade ela está ainda maior. E aí cabe a nós a reflexão, antes da gente falar de futuros regenerativos. Há uma saída otimista frente a essa situação? A crise da escola, a crise da educação? Onde será que a gente vai parar com isso tudo? Nossa, Francisco, começar com uma pergunta dessas. Veja, eu responderia, ou eu começaria respondendo, falando o seguinte: não dá para ser educador se a gente não for otimista, né? Com certeza. Eu acho que uma das características principais de um educador ou de um bom educador, enfim, neste país, é ser otimista, né? O brasileiro tem que ser otimista por natureza. Com certeza. Porque senão a gente paralisa. Acho que você usou muito essa ação, né? A gente paralisa diante de uma complexidade tamanha que a gente está enfrentando na educação. E talvez uma complexidade de contradições, porque exatamente esse espaço escolar que você traz aí, Foucault, mas assim, a gente pode muito trazer a era industrial no sentido das grades curriculares, termos, as palavras usadas. Carga horária, né? Carga horária, disciplina, grade curricular, né? Assim, são recreio, veja, recreio, outro dia eu estava pensando isso, é a ideia da libertação, de você aí sim brincar, né? Porque nesse outro espaço que não é o recreio, talvez seja uma coisa que não seja prazerosa, divertida, e que você não se engaje, você se engaja no recreio. Então são termos que acabam trazendo realmente essa educação que não cabe mais hoje na sociedade, sem dúvida nenhuma, e que eu acho que tem posto de que isso não funciona mais, está totalmente desconectado com o nosso mundo atual, de imersão na tecnologia, de imersão de conexões com possibilidades ainda que você nem citou, a inteligência artificial, mas que está presente. E aí você vira um mundo de talvez 3 séculos tentando conviver no mesmo espaço, mas talvez tentando manter as mesmas coisas dos 3 séculos. E essa coisa não funciona, né? Então eu acho que tem esse posto. A saída é simples? Claro que não. A gente tem que ser otimista, mas a saída não é simples. Então, voltando à questão muito particular que você cita, da proibição do uso dos celulares na escola, não é simplesmente proibir que vai resolver o problema. A gente sabe disso, né? Porque talvez o problema não esteja na pergunta de usar ou não usar celular na sala de aula, né? Se fosse este problema, a resposta seria simples. Não, proíbe porque não pode usar, porque é muita tela, porque causa um excesso de ansiedade, de problemas outros decorrentes do uso de tela, enfim, tudo isso, né? Queria realmente que a gente proporcionasse o excesso de dopamina pela aprendizagem por si só, independente das telas, mas a gente está ainda distante disso. Então, não adianta, sinceramente, simplesmente proibir e não ter um conjunto de outras ações para ressignificar a tecnologia nessa condição e nessa relação de aprendizagem. Simplesmente proibir, a gente não consegue. A gente teria que, pode ser que a proibição seja uma forma mais radical de controlar isso, de novo o controle, né, nessa sociedade, na escola de controle, mas se a gente não tornar, junto com esta proibição, e talvez prioritariamente do que a proibição, uma escola com um espaço mais relacional, de afeto, de pertencimento, de escuta, de entendimento desses jovens, a gente vai ter problemas. Sim. Então, eu acho que é um pouco isso. Está aí uma série que está rodando no Netflix que nos diz um pouco sobre essa adolescência e esse perfil dessa juventude conectada com o celular e que a escola precisa agir de outra forma. Não adianta só proibir. Sim, e a escola, junto com as famílias, né, eu acho que
é uma Exato. parceria, né? Que muitas vezes essa parceria é quebrada, mas assim, a gente precisa, todos estamos juntos nessa, né? E Adriana, quando você toca quando você, né, já começou levantando a questão do otimismo, sim, a profissão docente, né, ela existe graças ao otimismo. Quer dizer, eu optei por isso e você optou também pela carreira porque a gente acredita, né, numa transformação social, numa sociedade melhor. Só que a partir disso eu também fico me perguntando assim, né, até que ponto a sociedade ela consegue caminhar nesse ritmo, né, promovendo inclusive a igualdade entre a escola pública e a privada, né? Eu já passei pelas duas, atualmente eu estou somente na privada, já tive na pública, rede estadual, rede federal, e assim, não sei se você já teve contato, assim, quais são os seus contatos com a escola, mas a diferença social, estrutural, é gritante, né? E hoje há uma sobrecarga, e aí são todos os professores, né? Quem está na rede particular, quem está nas públicas, há uma sobrecarga. E a impressão que dá, às vezes, eu que estou na sala de aula, é que essa carga, né? Ela está vindo todas para as costas do professor, né? E lidar com isso, com essa adolescência, enfim. Mas assim, pensando, né, a partir ainda da ideia de crise, vamos sair um pouquinho agora da crise da escola somente. Quer dizer, a crise da escola somente não, né? A escola ela é um microcosmo que reflete a sociedade, né, e vice-versa. É uma relação dialética, né? Sociedade e escola. E hoje nós enfrentamos diversas crises, né? Econômica, política, ética, né? Crise de valores, crise ambiental, etc. Né? E qual a relação dessas crises pontuais que a gente pode trazer aqui, puxar para a crise dentro da educação, para a crise no espaço escolar, para a crise que está acontecendo na gestão pública da educação, enfim, né, em tudo isso que a gente... Eu consigo entender, Francisco, que a educação ou a crise da educação ela não está distante ou à parte de todas essas outras crises. Pelo contrário, é como se ela fosse até transversal e atravessada por todas elas, né? Veja só, a gente pega a crise ambiental. O que ela está revelando praticamente agora? Uma falha no processo formativo como um todo, né? Eu acho que a nossa sociedade, o ser humano está começando a colher as consequências das nossas falhas educativas. A gente talvez não tenha sido educado corretamente para cuidar da nossa vida em comum, do nosso entorno, do nosso ambiente. E aí a gente está tendo problemas sérios com a questão ambiental. A crise política, que tipo de falha ela aponta para a gente? Na dificuldade de conversar com quem pensa diferente da gente, na incapacidade do diálogo, do pensamento crítico. Então, assim, agora a gente está vendo, a própria BNCC aponta as 10 competências ali importantes, pensamento crítico é uma delas, enfim. Ou seja, isto é falha de a gente não ter olhado para isso com antecedência. A polarização política, na minha visão, ela é clara de uma crise que ela se originou e que ela se origina na educação. E quando eu digo educação, vamos ampliar o conceito de educação escolar / educação família, porque a gente não pode esquecer, a educação escolar ela vem posterior à educação família. Primeiro a criança nasce na família, depois ela vai para a escola. É a socialização primária e secundária lá para a sociologia, né? E quando você fala de crise de valores, ela está se dando nesses dois contextos também como principal formação dessa criança e desse adolescente. Então, nesse sentido, eu acho que a escola ou a educação, ela é parte da solução das nossas outras crises como sociedade, não tenha dúvida. Sabe quando eu acho que aí a gente está na crise mais crítica de um país. Não tem quem não concorde com a fala de que é pela educação que esse país vai ser um país desenvolvido, justo, ético, solidário. Concordo. Mas na hora de a gente olhar a prática de ação, de políticas, isso não condiz com este discurso. Então, realmente, é pela educação que a gente vai construir a médio e a longo prazo gerações que vão regenerar
esses ecossistemas e esses setores para evitar a construção de novas crises, não tenho dúvida disso. Então, tem uma relação intrínseca fortíssima. Talvez nem todo mundo tenha posto atenção para isso, porque eu acho que ainda é visto um conceito da escola como o português, a matemática, o conteúdo para se passar, para se fazer prova e treinamento. Passar. Treinamento, Francisco, e não é por aí, porque é a fase principal de formação de personalidade de futuros adultos, né? Sim. Se a gente coloca, né, nessa perspectiva, quer dizer, há uma crise, inclusive, democrática, né? Quando você menciona lá a questão política da polarização, eu não diria nem que o problema é a polarização, e sim o radicalismo, né? O radicalismo. Que entra nessa questão democrática muito forte, e isso está refletindo na escola, né? E a gente ainda não teve essa percepção, igual você falou por último agora, Adriana, de que a escola, ela é um espaço formativo, de formação, e formação e educação não é só treinamento. Perfeito. Né? E a escola, ela tem sido vista, esse modelo, né, industrial da escola, que é o que foi criticado lá pelo Foucault, que eu trouxe no começo, e que ainda é o paradigma que norteia boa parte da nossa educação, infelizmente, né, que ela ainda vai muito nessa visão mercantilista, mercadológica, acaba que entra nisso. E aí, a gente, trazendo para a questão ambiental, por exemplo, só para pegar um exemplo, Adriano, disso que a gente está falando, para quem nos ouve, mas, por exemplo, a gente precisa da nossa produção de alimentos, né? Isso é inegável, né? E a gente tem um setor do agronegócio que, né, produz, que precisa, que tem um acesso à terra e tal, mas tem gente que enxerga, por exemplo, como incompatível a preservação ambiental com a produção de alimentos, com o crescimento do setor do agronegócio, e não é verdade, né? É perfeitamente possível você falar, por exemplo, de um agro mais sustentável, por exemplo, claro, né? Aliás, é o que é necessário daqui para frente, né? É o que deve ser feito, né? Que deve ser feito. Porque eu acho que hoje em dia qualquer ação sendo pensada isoladamente em si mesma, ela já está errada, ela já nasce errada. Porque a gente vive num ecossistema totalmente integrado. Da mesma forma que, do ponto de vista da escola, a gente não pode ignorar, se eu falar os termos, né, mais ligados ao mercado, os stakeholders relacionados com a escola. A família faz parte. Como é que a família impacta nessa aprendizagem, na formação desse estudante? O mercado está aí, as universidades estão aí. Então, assim, a gente precisa parar de pensar de forma fragmentada em todos os setores, né? Essa é uma crise também crítica da escola tradicional, né? Onde as disciplinas são todas compartimentadas e que a gente não tem nenhum pensamento que é compartimentado. Isso serve para todos os setores. Inclusive o que você acabou de falar, do agro relacionado ao meio ambiente. Não dá para você pensar de forma isolada. Mas nós estamos falando de uma grande mudança de modelo mental, né? Exatamente. Que está por trás disso. E é aí que entra essa nova escola necessária para isso, né? Porque no modelo atual, se esse modelo atual prevalecer, a gente não vai sair de onde está, mas assim, entra um novo modelo de escola, de educação, né? Que é o que vem, inclusive, com os novos documentos, a BNCC começa a trazer, né, os ODS, as ODS, né, começam a trazer isso para a gente, a importância da gente focar nesse novo modelo, né? Exato. Você conseguiria, né, dizer assim, da possibilidade ou de quais mudanças seriam urgentes nesse ensino? O que é mais urgente agora para a gente implementar? Vamos falar de ações práticas, a curto e médio prazo, para a gente conseguir essa mudança para o futuro regenerativo. Eu acho, você citou documentos, marcos importantes, legais, como o BNCC, como ODS. Eu vou citar algo mais antigo e perfeito que se encaixa aqui, que é o relatório da Unesco de Jacques Delors, de 98, lá atrás, e que ele aponta os 4 pilares da educação e que ele está totalmente coerente com o que a gente está falando de uma nova educação, né? Aquela formação integral do estudante. Então, assim, veja, nesse sentido, para responder essa pergunta, a gente não está precisando de novos documentos, de novas diretrizes, do tipo assim, alguém precisa dizer o que a gente tem que fazer. Isso esquece. A gente precisa fazer.
o que está já dito. E eu acho que a grande mudança é um pouco essa, a gente agir, sabe? Por isso também que eu vejo que o setor educacional, ele tem uma certa, por toda a sua estrutura, por toda a sua cultura, o seu contexto, um ritmo um pouco mais lento para as mudanças. É muito difícil estruturar grandes mudanças e a educação é como se fosse uma grande mudança. Então, eu vejo que tipo de mudança urgente que tem que acontecer. Primeiro, mudança em currículos. E quando eu digo currículos de uma escola, eu não estou falando quais matérias. Um currículo de uma escola engloba, fazendo comparação com o mundo do trabalho, é o planejamento estratégico daquela empresa. Sim. Exatamente assim, a gente está aqui a serviço do quê? O que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, o que se espera, né? Então, esse é o composto completo do currículo. Envolve, claro, sim, os conteúdos, mas envolve metodologia, envolve formato, envolve pessoas envolvidas. Então, isso tudo tem que ser revisto. E, na minha opinião, de uma transformação do mais engessado para o mais flexível. A tentativa do novo ensino médio, ela foi por aí um pouco, né? De você quebrar um pouco aquele padrão engessado, oferecer mais possibilidade de escolhas para os estudantes dentro dos itinerários formativos. Mas isso é muito embrionário perto das grandes mudanças que a gente precisa fazer. E esses currículos, ele tem que estar plugado com a realidade hoje. Então, não é simplesmente mudar a forma como eu ensino alguma coisa, mas será que isto faz sentido com a realidade de hoje? Então, eu acho que precisamos mexer nisso. Um outro ponto urgente, na minha opinião, é desenvolvimento do docente, do educador e do gestor. Porque a hora que a gente vai olhar para isso, a gente não tem a formação inicial também conectada com a realidade. Então, uma analogia de uma torneira que está aberta e que se a gente não consegue ficar enxugando o chão, mas a gente precisa fechar a torneira. Então, nesse sentido, a gente precisa radicalizar na formação inicial desse docente e também olhar para as formações continuadas, né? Mas muito mais centrada no desenvolvimento humano, pessoal e profissional. Eu, Francisco, quem me conhece sabe que a própria palavra formação, eu acho que ela não cabe aqui. E se você olhar os segmentos da sociedade, é o único segmento que usa essa palavra. Todos os outros, você não vê formação de gestores executivos de empresas, você fala em desenvolvimento pessoal e profissional. Sim, sim. Então, eu acho que a gente tem que puxar a sardinha um pouco para o lado da educação e falar que os nossos professores são profissionais da educação e que merecem ter um bom desenvolvimento pessoal e profissional. Porque a formação é algo que vem de fora para dentro um pouco nesse contexto. E eu vejo ela formata, né? Ela formata, ela põe na forma. Isso. E aí você tem muitas formações que tratam o docente, eu vou radicalizar no termo para ficar em evidência, talvez como um utilitário para se fazer alguma coisa para o estudante. Então, docente, venha para cá para essa formação para você aprender a usar essa plataforma com o seu estudante, ou para você aprender a usar essa metodologia com o seu estudante. Cadê a formação onde ele vai se tornar uma melhor pessoa e um melhor professor? Onde ele vai desenvolver as suas capacidades e as suas competências socioemocionais, que isso está tão em voga também. Então, eu acho que a gente tem que também fazer uma radicalidade aí de mudança no processo de formação. E pensando muito na relação do que a gente fala de homologia de processo. Se eu quero que este docente tenha uma mudança de prática e de postura com o estudante, para eu formá-lo, eu preciso ter a mesma mudança. Eu não posso falar... É isso que eu pensei. Eu não posso falar para ele o que ele tem que fazer sem fazer isso. Exatamente. E assim, a gente fala muito do estudante como como é que fala? O estudante no centro? Não, o estudante... Protagonista, essa é a palavra que eu estava procurando. O estudante protagonista, mas na formação o professor não é.
levado a ser o protagonista do processo, né? A gente não tem essa experiência. Na universidade, há uma desconexão da academia com a escola. Depois, na escola, há uma desconexão da escola com o mundo lá fora. E aí, eu acho que tudo entra no comecinho da fala sua em relação a essa pergunta, quando você fala que é no currículo. E aí eu vou citar o professor Ronay Rocha, né? Acadêmico, mas assim, excelente em assuntos de educação, professor da Federal de Santa Maria, filósofo, que ele fala que é para a sorte de uns e azar de outros que o currículo é feito no chão da escola, né? Mas é necessário ser feito ali porque a impressão não, a constatação de anos dessa educação sendo repetida assim. Na verdade, muitas vezes o currículo ele vem lá de cima, né? Elaborado por burocratas, que ou estão há muito tempo sem pisar na escola ou nunca pisaram, né? Ou são agentes políticos, vêm do poder público, enfim. E aí cria essa desconexão, cria esse abismo, e aí a gente fica, né, numa situação como essa, o jovem está sendo levado a ser protagonista, mas como? A partir de quê? Quais diretrizes? E aí o professor não teve aí eu vou usar a palavra formação, né? Ele não teve essa formação para isso, para conduzir o processo. E a gente fica meio que todo mundo perdido, né? É isso, essa é a sensação. E aí quando você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. E tem uma outra coisa quando você fala do currículo, que às vezes é um top-down, vem de cima, também muitas vezes ele tem uma possibilidade de ser construído na escola, mas ainda, e ele se transforma num documento no PPP, né, Projeto Político Pedagógico da escola, mas ele se transforma em 30, 20 páginas, que tá bonito ali. E que muitas vezes nem é consultado depois, né? É porque precisa entregar para a secretaria. Exato, Francisco, eu ia falar isso, porque eu preciso entregar até dia tal formalidade. Esse PPP e ele tem que estar pronto. Então a gente tem uma burocracia de sistema que às vezes eu estou fazendo pela burocracia e não pelo que tem que fazer. E eu digo que eu falo, o PPP de uma escola é mais o que você faz, é o jeito que você entra numa sala e fala com seus estudantes do que o que está escrito ali, porque às vezes o que está escrito ali não é o que você está fazendo na prática. E aí entra numa outra questão que eu acho que a mudança mais urgente que a gente tem que ter na educação é tornar coerente as nossas atitudes frente ao que a gente discursa. Cada vez mais, a hora que a gente conseguir ter essa coerência entre prática e discurso, certamente a gente vai ter uma educação melhor. Aí, enfrentando burocracias de sistema, enfrentando mudanças radicais, mas conseguindo ter a possibilidade de realmente fazer aquilo que a gente fala, né? Isso é importante. Então, veja, tem muita coisa para fazer. E às vezes isso paralisa um pouco o ser humano, do tipo, é tanta coisa que eu fico aqui no meu cômodo, eu fico seguindo a vida, eu fico fingindo que eu estou fazendo, fingindo que eu estou ensinando, o aluno finge que está aprendendo, e as coisas a gente vai levando. E diferente da saúde, as pessoas morrem. Mas eu digo que na educação também morre. Morre porque perde um tempo enorme que talvez não se recupere lá na frente. Então, a grande diferença, talvez, porque a saúde avança. Você não faz mais. Não tem uma pessoa hoje em dia que morre, minha avó dizia, de nó nas tripas. Porque a medicina avança. A medicina hoje tem gente que é operado à distância por um robô. Então, assim, essa medicina avançou em termos de prática. Então, assim, de um modo geral, tem um avanço nesta área que não está sendo relacionado com a área da educação. A educação não está nesse nível de avanço comparado com a atualidade. Ela é, por si só, mais lenta, mais difícil, ela depende de muito a própria mudança a partir do ser humano. Não é uma lei que vai vir e que automaticamente vai fazer uma grande mudança. Sim. E você diria que grande parte disso a gente vive, talvez quase que exclusivamente no Brasil, ou em países ainda em desenvolvimento, os países mais desenvolvidos estão à frente disso,
ou não? Qual que é a sua percepção olhando para fora? Olha, Francisco, eu acho que nesse mundo nosso atual agora, de muita tecnologia, e pós-pandemia, onde a saúde mental foi evidenciada, não que ela piorou por causa da pandemia e ela só apareceu foi pela exposta, pandemia, né? Uhum. Ela foi exposta, ela foi acelerada e exposta. Uhum. Eu diria que isso é uma questão universal na educação. Global. Uhum. Global na educação. E aí você tem modelos que avançam mais rápido com decisões tomadas e ações do que outros. Isso, aí sim eu acho que o contexto do país subdesenvolvido, em desenvolvimento, ele tem sentido nas ações que podem ser feitas. Mas a condição não é diferente dos países. Uhum. A gente esteve agora em janeiro com um grupo grande de brasileiros na BET de Londres e conseguiu visitar escolas lá. Grande parte das questões que estão afligindo ali, o que a gente conversou com educadores, qual é a relação da inteligência artificial hoje em dia com o aprendizado, questões realmente postas ligadas à saúde mental e inclusão. Sim. Eu acho que nós estamos num ponto onde a inclusão tomou um lugar maior, principalmente ressignificando o conceito que inclusão, educação inclusiva, ela era muito falada anos atrás para aquela criança visivelmente com uma dificuldade. Sim. Aí você tem hoje, eu brinco que eu falo assim, por que a gente precisa adjetivar a palavra educação a todo momento? Então é educação ativa, educação personalizada, educação inclusiva. Na realidade, o próprio conceito de educação deveria ser tudo isso. Não pode ter um conceito de educação que não seja inclusiva. Não pode ter um conceito de educação que não seja personalizada, significativa, né? É que nem as metodologias ativas. Que metodologia que não é ativa, meu Deus do céu? Então, essa coisa da semântica na educação, a gente precisa estar toda hora adjetivando para tentar explicar o que é. Mas eu vejo que o próprio conceito de inclusão hoje em dia, ele se associa àquela questão da personalização, né? Vítor Garcia Oz, um psicólogo, um pesquisador espanhol, ele fala demais no conceito de educação personalizada. Não no aspecto de plataforma, onde cada um vai ter o seu plano de ensino ou de curso, mas no sentido de que cada um é cada um. Sim. E cada um tem questões e um background, digamos assim, de vida e de contexto, de visão de mundo, que é particular e que precisa ser tratado de forma particular para que ele consiga, por ele mesmo, avançar. Então, nesse sentido, não existe o ranqueamento, a competição, né? Então, tem coisas aí que a gente precisa começar a olhar melhor na educação para fazer essa grande transformação. E eu diria que ela é uma mudança radical de paradigma mesmo. Sim. E eu gostaria de acrescentar tudo isso, eu concordo, e assim, colocar que há uma centralidade também na visão sobre o professor, olhar mais para o professor, para a situação da saúde mental do professor, para a sobrecarga. Eu que estou na sala de aula, né, puxando um pouquinho aqui para o meu lado. Você que está colocando neste lugar, e você tem total razão em dizer isso, porque está sobrecarregado mesmo. Sim, estamos. E sem apoio. Exatamente. Sem apoio e sem escuta. E sem escuta. E cada vez mais vem coisa em cima. Agora precisa introduzir inteligência artificial. Aquela visão que eu falo do professor como utilitário. Agora a educação vai para esse lado. Eu fico imaginando o professor e o diretor com uma tonelada de coisas na cabeça. Sim. Porque agora tem que ser isso, porque agora é assado, porque é assim. E correndo de um lado para o outro sem saber onde vai chegar. Porque cada hora é um direcionamento diferente. Exato. Inclusive, você tinha tocado no assunto da série adolescência, né? Uma coisa que é interessante, os problemas sociais, eles se repetem, né, na situação da Inglaterra. Inclusive, os problemas que os professores enfrentam ali, né, também são parecidos com os problemas que a gente enfrenta aqui. Ficou muito real aquela série. Exatamente. Embora eu queria só mencionar, antes da gente prosseguir, uma experiência que eu tive, foi logo no começo da pandemia, né, começamos ali 2020 e foi para o ensino remoto, e aí eu participei de um grupo que era
por uma Latinoamérica Pensante. Era um grupo, na verdade, liderado por uma professora espanhola que lecionava, que fazia um projeto de pesquisa ligado à universidade a universidades e escolas latino-americanas, né? E aí fui convidado ali por um colega a participar como um representante do Brasil e na verdade, a gente se reunia via Google Meet, professores de filosofia, essa professora de filosofia lá da Espanha, professores de filosofia de escolas básicas latino-americanas, né? E alguns estudantes escolhidos ali para promover debates. E eram debates sobre os mais variados assuntos, cada encontro, cada sessão tinha um tema e tal. E na primeira reunião que eu participei, antes, só com os professores, antes de ir com os alunos, né, tinham colegas ali da Colômbia, México, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, deve ter mais algum que eu não estou me lembrando, né, e eu lá como brasileiro, o único brasileiro no grupo. E aí o pessoal começou a falar onde lecionava. E na época eu estava lecionando, eu estava em 5 instituições, 6, que eu estava como professor substituto na Universidade Federal de Goiás, e mais 5 instituições entre cursinhos e escolas. E aí todo mundo ficou assim, peraí, não, eles não entenderam, né? Acho que acharam que era uma falha de comunicação, todo mundo lecionava em uma escola, mas peraí. Em uma escola só. Seleciona em quantas escolas? Como assim? Como isso é possível, né? E isso é uma realidade, por exemplo, que afeta muito aqui no Brasil a educação, né? E mesmo professores da rede pública. Exato, porque infelizmente precisa compor renda para viver. E tem a questão da carga horária disciplinar. Né? Também tem isso. Então, isso dificulta o ambiente desse professor, porque Sim. Como é que você pode ter 2, 3 empregos e se virar e não ter tempo para planejar, e não ter tempo para pensar, ou ter tempo para criar? Né? Eu gosto muito de que você não pode criar de forma obrigatória. A criatividade, a criação, ela precisa do ócio, ela precisa do tempo. Sim. Não existe assim, agora você tem 1 hora para... Não dá. E numa vida assim não tem condições, né? Então, realmente tem uma sobrecarga, tem esse olhar dessa educação socioemocional que precisa ser muito olhada para o educador. Sim. Não é só na formação do estudante, o educador também precisa cuidar disso. Senão ele não vai conseguir. Entende? Então eu vejo muito o utilitarismo nesse sentido. Agora, educação socioemocional para o estudante. Eu pergunto, será que o educador sabe lidar com as suas emoções? Será que o educador sabe trabalhar essas questões nele mesmo? Ou ele não foi formado para isso? A formação inicial não está dando conta disso, e nunca deu. Mas agora ele é obrigado a trabalhar isso em sala de aula. O mais interessante é falar assim, então vamos promover a educação socioemocional do estudante. Como? Criando uma disciplina de educação socioemocional. Pronto, aí, Francisco, esse é um outro modelo que, assim, a gente já teve meio ambiente como disciplina, informática, lembra da época da informática como disciplina? Sim, eu cheguei a pegar como estudante. Ética na disciplina, agora a socioemocional vira disciplina e mais, vira material didático. Sim. Então, tudo que projeto de vida. Isso que eu ia falar, tudo que entra na escola está entrando na forma de conteúdo. Conteúdo, material didático e ensino. Esse padrão não funciona mais. A gente precisa de um padrão outro de diálogo, de escuta, de projeto real, de intervenção real desses estudantes em questões significativas e reais na comunidade dele, dentro da escola dele também, por que não? Na comunidade, no entorno, no território. Aí sim você começa a construir uma espécie de prática regenerativa, de algo que ele está vivenciando e aprendendo dentro da escola. Sim, sim. Bom, a gente falou muito de crise, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa prática regenerativa, educação regenerativa, né? E a gente começar a pensar um pouco o que isso significa mesmo na prática, assim, pensar um pouco mais como que a gente traz isso para o nosso cotidiano, né? E aí, vamos lá, então, o que significa educação regenerativa e como que ela vai além daquilo que a gente já discute há muito tempo, que é a educação sustentável. Pronto, olha lá, é outro adjetivo para a educação, né? Agora é a regenerativa. Eu acho que é como se a gente desse destaques e fala, olha o que nós não estamos fazendo aqui.
Eu acho que a questão da regeneração, né, de você olhar para esse modelo e mais do que isso, para esse propósito, né, e da questão sustentável. Eu acho que lá atrás, a sustentável, a palavra sustentabilidade, ela sempre foi muito associada à questão mais do meio ambiente, né, embora que não seja o significado, mas tradicionalmente, né, tudo sustentável, aí você vai lá e vê os lixos reciclados e você trabalha muito nessa questão do meio ambiente. Por isso que eu acho que o conceito de regeneração ou educação regenerativa, ela não é só conservar ou mitigar o que a gente tem ruim, não quer só trabalhar nisso, ela precisa também ter uma postura de reconstruir o tempo inteiro. Né? Então, eu acho que ela traz uma ideia de não é só sanar problemas, mas eu preciso ter uma ação que evite novos problemas virem, ou se eles aparecerem, que eu não controlo isso, eu tenha condições de solucioná-los na velocidade ideal. Ou seja, é como se a educação regenerativa, ela vai além da sustentabilidade, trazendo a formação ou desenvolvimento de pessoas que sejam extremamente adaptáveis e capazes de restaurar os ecossistemas, os vínculos, as relações sociais, culturais. Então, é aquele ser humano que está disposto eternamente a reconstruir. Né? Então, acho que por trás disso, não tenho dúvidas que tem uma visão muito forte de otimismo, que tem uma abordagem aí de olhar as questões sociais muito fortes, as questões de ecossistemas que são integrados muito fortes, não é uma educação isolada, é uma educação que está presente em todos os setores, no setor cultural, em todos eles, político principalmente. Sim. Então, regenerar é você desenvolver pessoas que sejam capazes de restaurar, de adaptar, de construir o tempo inteiro. Eu acho que a gente enxergava crises na educação, e aí vou dar um exemplo, crianças fora da escola, né? Eu acho que a gente teve um processo grande aí da história da educação, muita gente, enquanto a educação lá atrás era para a elite da elite, a hora que vem a democratização, a gente caminhou para construir todas as crianças na escola, né? Direito e dever de todos. Ótimo. Isto, trabalhar em cima desta questão é como se fosse assim, pronto, 100% está lá dentro da escola, sanou o problema. Só que, será que o problema era só esse? Será que a gente tem de novo? Porque, e a evasão? E eu brinco que eu falo, a gente não está resolvendo o problema da permanência porque a gente tem evasão. Sim. Entende? Então, não é uma atitude regenerativa. Por quê? Porque se fosse uma atitude regenerativa, eu teria que ter condições de manter essas crianças 100% na escola com grande permanência, no sentido de que estão engajados dentro da escola. Sim. Mas se eu tenho evasão, eu continuo com o problema para resolver, que é crianças dentro da escola. E há um outro problema também, a criança muitas vezes está dentro da escola, você até resolve a situação da evasão, mas ela está saindo de lá sem aprender português, matemática, exato, interpretação de texto, exato, convívio social. Exato, então eu fico resolvendo problemas que no fundo as causas são outras, entende? Por isso que eu volto a falar, proibir o celular não vai resolver a causa. É uma outra coisa que tem que ser trabalhada. É muito mais complexo. A pergunta não é simples. Então, trabalhar na educação regenerativa não é simples. E aqui é um outro ponto. Não vem receita de bolo. Não tem um caminho pronto para isso. A gente vive esse modelo mental. Eu gosto muito, Silvio Meira, o nosso visionário brasileiro do Nordeste, ele fala uma coisa que é tão perfeita. Ele falou assim, a gente está saindo de um binômio que existia o sim ou não, o certo ou errado, para ir para um binômio que é o mais adequado ou menos adequado. Isso faz muita diferença, sim, principalmente na educação.
Por quê? Porque o que é o erro, o que é o certo e errado na educação, a gente passa a vida dentro da escola, ou fazendo coisa certa e indo bem na escola, ou fazendo coisa errada e nos dando mal. Só que não dá mais para resolver desta forma. Por quê? Porque a gente precisa caminhar para buscar cada vez mais adequação ao que a gente quer. Uhum. É uma construção constante. Então, eu acho que a educação regenerativa ela traz um pouco este paradigma de que não tem o certo e o errado, que tem coisas que são mais adequadas e a gente pode adequar cada vez mais, e coisas que ainda não estão tão adequadas, mas a gente precisa trabalhar com elas. E tem coisas que funcionam dentro de uma determinada escola ou região que não vão funcionar em outra, Para e outra. tá tudo bem, e cada escola tem a sua Exato. realidade, né? Exato. E aí é outra questão que também é difícil na educação, é que uma solução não é boa para todo mundo. Uhum. Não existe isso. Na era industrial, o que acontecia? Você põe o negócio na esteira e aquilo vai. Padroniza e é uniforme, né? Não existe isso. Então, políticas públicas não podem ser mais padronizadas. Uhum. Essa percepção, inclusive, a gente já encontra lá nos textos da década de 60 e 70 do Paulo Freire, né? Exato. Percebendo que a educação ela precisa partir dessa realidade do educando, e que a realidade do educando que ele tinha lá, do estudante lá do Nordeste, alfabetizando do Nordeste, não era a mesma de um aluno de uma escola de São Paulo e de uma realidade social diferente, enfim, né? Tem que partir Aí eu acho, Francisco, que é um pouco do conceito do que a gente precisa e é obrigado a fazer na educação, que é o conceito de equidade. Uhum. Exatamente. Então, não é a oportunidade igual para todos, porque às vezes a oportunidade que você precisa é diferente da que o outro ali precisa. Então a gente precisa trabalhar com um conceito de equidade muito forte aqui. Sim. A linha de largada não é igual para todo mundo. Mas para que ela seja minimamente igual, a equidade tem que estar presente. Sim. Trazendo para o que a gente tem usado agora na educação inclusiva, né, os planos de educação individualizada, né, plano de ensino individualizado, Sim. o PEI, é como se houvesse isso para a escola também. A escola precisa do PEI dela, né, para funcionar com aquilo que ela, com aquelas limitações e aquelas potencialidades que ela tem ali naquele local. Né, e que é diferente, né? É isso. Eu gosto do conceito do PEI, inclusive porque cada aluno tem que ter o seu. Uhum. Independente de ter laudo, independente de ser uma criança inclusiva do ponto de vista de deficiências ou de necessidades especiais, entende? Porque cada um é cada um. Sim. Eu acho que a gente sai de um lugar padronizado, né? Salas de 40 alunos, 30 alunos, a 40 minutos, 50 minutos só de português, depois 50 minutos só de matemática. Essa forma de organização da aprendizagem, não sei se é da aprendizagem, mas é do ensino, né? Ela não condiz com nada de aprendizagem. Então isso também tá por água abaixo, né? Cai por água abaixo. Sim. Então é tudo isso que deve se mudar, não tenha dúvida nenhuma. E eu acho que o mais importante de tudo é ter o olhar de que tipo de estudante a gente precisa formar hoje em dia. Uhum. Não para daqui a 10, 15 anos, mas hoje, o que ele tem que viver na escola? Sabe aquele conceito de isso vai ser importante para a sua vida, mas ele está morto agora? Porque ele está vivendo. Ele tem que ser importante para ele agora, não para algum dia. Para agora tem que ser importante. Acho que a nossa geração ouviu isso. Eu ouvi muito isso. Isso aqui, você vai ver, você vai usar um dia. Tem coisa que eu não estou usando. E a gente fica esperando o dia que vai usar aquilo e nunca chegou, né? Parece a impressão que... A fórmula de Bhaskara, Francisco, eu acho que eu nunca usei, mas o nome é bonito e eu gravei, eu decorei. Aí é que tá, né? O problema é esse, a gente gravou e decorou, a gente usa no nosso cotidiano e nem percebe, porque a gente foi ensinado como? Descontextualizado. Na decoreba. Uhum. E eu vou dizer, boa parte da educação está assim ainda. Uhum. Ainda. Porque você escuta ainda estudantes perguntando, o que eu vou fazer com isso? Vai cair na prova? Se não for cair na prova, eu nem vou ver. Pronto. Nem vou estudar. Porque a aprendizagem hoje em dia é tirar nota boa para passar de ano. Tá tudo errado. É isso.
Adriana, você consegue me trazer exemplos concretos de escolas, de universidades ou de projetos que já estão aplicando essa abordagem da educação regenerativa? Eu acho, Francisco, que esse nome, esse conceito, acho que você não tem ainda, sabe? Essa é uma Uhum. escola que pratica educação regenerativa. Mas a gente começa a ter práticas que apontam para esse lugar. Aham. Eu acho que sim. Eu vejo, tem escolas que começam a se preocupar com essas questões dos vínculos, que vai bater lá na crise política de relações, de convívio, de respeito, e elas começam a dar lugar de voz aos estudantes, realmente, de Uhum. escuta e de inclusão de família. Esse é um ponto muito grave, eu acho, hoje em dia, a relação família-escola. Uhum. Né? Você tem muito a família sendo chamada quando o aluno dá trabalho. E é muito comum você escutar as reuniões de pais, os coordenadores, os gestores que fazem a reunião falando, sempre vêm os pais que não precisariam vir. Os pais que precisariam vir não vêm. É Mas muito. realmente é uma relação dialética, né? Porque, na verdade, precisa vir justamente porque a família não está lá acompanhando. Então, chega no limite, né, de precisar chamar, sabe? Então, mas Essa aí coisa eu assim, os pergunto que estão assim, sempre lá, parece que é essa família que já está conectada com a escola. exato. E aí eu pergunto, beleza, então o que a escola está fazendo para aproximar esta conversa com esses pais Aham. que, teoricamente, segundo a escola, é os que precisariam estar mais perto. Então, isso não é uma equação que está bem resolvida também, Uhum. porque enquanto existir implicitamente uma espécie de competição, sabe? A família delega para a escola delega para a família, e aí isso não fica no sentido de uma parceria, vamos junto melhorar esse Uhum. negócio, porque o filho é também estudante, é a única pessoa, ele não é filho num lugar e estudante no outro, ele é o único. Então, quando essa parceria acontecer, funciona. E eu começo a ver escolas que acertam a mão nessa parceria. Isso Uhum. eu acho que tem a ver com indício de uma visão de educação regenerativa. Sim. Acho que escolas que estão muito, muito embasadas em projetos significativos, de atividades que conectam esses alunos com natureza, com Uhum. comunidade, com aspectos até de voluntariado. Eu vejo Uhum. escolas fazendo trabalhos da prática social. Acho que aí sim a gente começa a ter. Sabe quando você fala, aqui tem uma semente? Sim. Uma semente de algo que pode virar a ser alguma coisa diferente. Então, eu vejo que as iniciativas que estão nesse caminho são iniciativas que colocam um vínculo entre as pessoas como uma coisa fundamental, o sentido, a experiência concreta no processo formativo também com algum aspecto fundamental. Geralmente, são escolas que não estão pondo como prioridade notas, ranking, provas. Mas o que acontece? Esses alunos se dão muito bem naquilo que eles querem ser e fazer. Sim. Este é o ponto. No seu projeto de vida, né? Que no fim das contas é o que é Isto importante pro. são escolas e instituições que preparam, acho que o aluno, para que ele tenha a condição de escolha, né? Para que ele consiga se conhecer melhor. Não tem como alguém escolher alguma coisa se essa pessoa não se conhece. Uhum. E a escola é o lugar para isso, sem dúvida nenhuma. Então, eu começo a identificar que escolas que têm esse viés mais humano mesmo, mais ligado a nós temos que melhorar relacionamentos aqui, e a gente aprende coisas novas e coisas interessantes e engajam alunos e professores. Eu vejo que a gente tinha uma ideia de que assim a escola mais tradicional estava centrada no professor. Aí vou a régua lá para o outro lado, que o importante é centrar no estudante. Eu gosto da ideia de que o importante é centrar na relação Perfeito. da aprendizagem. E não é nem num lado e nem no outro, porque Uhum. as pessoas sozinhas não são nada. Então, a ideia realmente é assim, escolas que centram nessa relação, no vínculo, no diálogo, na importância do respeito, da escuta, você começa a ter um ambiente melhor, de confiança,
E aí sim entram os educadores abertos até a poderem falar, não sei isso. É um outro patamar difícil para um educador chegar e falar, isso aqui eu não sei, me ajuda, deixa eu aprender. E ele não abre a brecha da aprendizagem enquanto ele não toma consciência de que ele não sabe. E é tão gostoso falar não sei, porque é impossível saber tudo. Sim. Então, você só consegue Tira um se expor. peso, né? Tira um peso. Tira um peso, é libertador, Francisco. Você consegue ter esse ambiente de confiança quando você tem essas relações mais próximas. E aí sim você consegue criar uma comunidade de aprendizagem dentro da escola, formada por educadores, por alunos, por família, por tudo isso. Então, eu não diria que eu citaria nomes de lugares assim, porque seria complicado, mas eu diria que essas iniciativas, essas escolas que estão caminhando nesse sentido de tornar esse ambiente de escola mais respeitoso, mais humano, mais de muita escuta, ou seja, praticarem as atividades socioemocionais, as competências socioemocionais. Não adianta pôr isso num livro e dizer que eu sei o que é empatia, e eu sei o que é escuta, eu sei o que é isso, e não fazer isso. Então, acho que essas escolas estão conseguindo ter resultados incríveis. Uhum. Eu diria que, numa perspectiva de onde a gente vem, né, do Brasil, a própria discussão, o debate, as ações efetivas que visem, por exemplo, uma educação decolonial, uma educação antirracista, né, uma educação que vai ali na contramão dos preconceitos sociais, ela já está dentro dessa iniciativa, né? Exato. Eu tinha separado essa pergunta e aí eu fiquei pensando assim, não vou fazer essa pergunta que ela vai ficar parecendo muito bobinha assim, né? Ela já foi respondida, mas eu acho que eu vou colocar para a gente frisar e para ficar bem claro assim para nossa audiência, né? Eu já sei a resposta, você já sabe a resposta, mas é possível integrar esse conceito que a gente está tratando aqui da educação regenerativa ao ensino tradicional? Francisco, eu acho que assim, sabe aquela história? A gente não joga a banheira da água do bebê com o bebê junto. Isso é fato, gente. Ou seja, é um contínuo, é o descobrir. A resposta para isso, depende da sua intencionalidade. Esta é a resposta para essa pergunta. Se você... E aí, eu não demonizo aula expositiva, que fique bem claro isso, bem gravado. Também não, isso. Porque senão pode falar, a Adriana é aquela que só quer coisa tem um momento diferente. Que precisa, ali, que é necessário, né, gente? Não demonizo, porque tem momento para tudo. Entende? Agora, o problema é quando você passa a fazer uma coisa onde a tua intenção, você nem parou para pensar qual foi e qual é. E você está mecanicamente reproduzindo alguma coisa que é o que te falaram que tem que ser feita. Então, eu acho que a tomada de consciência da educação precisa começar a ficar um pouco maior, associada à intencionalidade. Por que eu estou fazendo isso? Qual é o meu propósito com isso? Então, aí sim, eu acho que a integração com tudo que a gente já viveu na educação faz sentido. E aí tem uma outra coisa que eu queria colocar aqui. Se você está fazendo as suas coisas e não está tendo resultado com o que você está fazendo, talvez seja o momento de você fazer coisas diferentes e experimentar coisas diferentes, porque a gente não vai ter resultado novo fazendo as mesmas coisas. Então, nesse sentido, eu acho que essa integração não é nem do novo e do velho, mas assim, do conjunto de práticas que a gente tem, ela só faz sentido se a gente tiver claro o porquê, como e o que eu estou fazendo. Sim. Sabe? Isso tem muita intencionalidade. Educação sem intencionalidade, ela não é nada. Então, acho que nesse sentido, eu acredito que essa integração pode acontecer. Não tenha dúvida. Tem horas que, assim, gente, todo mundo tá com dúvida nesse conceito, pera um pouquinho, ó. E aí você joga lá 10 PowerPoints ali, fala durante 15, 20 minutos, porque tem uma necessidade para isso naquele momento. Sim. Isso, para mim, está posto. Mas não dá para isso
ser 100% O do processo, né? tempo. Exato. Isso se torna o processo. E assim, até uma percepção minha, por exemplo, quando o Enem, né, ele surgiu, quando houve um movimento ali de maior expressão do Enem, de seleção das universidades através do SISU, o que passou a se pensar? Bom, o Enem, ele trabalha de uma forma bem diferente, realmente trabalha do que vestibulares tradicionais, no modelo mais antigo, que ficava, né, no conteúdo quadradinho, descontextualizado. Sim. O Enem contextualiza, então o Enem ele vai um pouco para esse sentido. Só que aí virou o quê também? Né? O processo todo ele se tornou o quê? Uma fábrica de treinamento para o Enem. Então, exato. Saiu do pré-vestibular e passou para o pré-Enem, né? E aí a gente vê que o erro está justamente nesse processo. Né? Exato. Quando esse processo esse processo da educação tradicional, ele se torna o processo e não parte do processo. Porque isso é parte do processo. Ele vira a esteira de produção. Sim. Então esse é o problema. Porque a gente vai querer ir para a massa, ir para todo mundo, e aí a gente volta e fala, mas todo mundo não é igual. E não dá para ser assim. Sim. Né? E eu sou entusiasta, né, em partes, assim, eu acho que tem uma parte muito boa que dá pra gente trazer para a educação, e pela sua fala eu percebi que você também é uma entusiasta da tecnologia na educação. Sim, né? Sem dúvida. E como que a tecnologia pode ajudar nesse processo para implementação? Não, olha, a gente fica com esse vício de linguagem, porque não é uma coisa assim implementar, né? Para essa prática da educação regenerativa. Veja, Francisco, eu brinco muito e falo o seguinte, quando a tecnologia ela é silenciosa, talvez a palavra seja essa, ela já está incorporada. O que eu quero dizer com isso? Pega um auditório, imagina um auditório e um palestrante lá usando um microfone, e não deixa de ser uma tecnologia, e aí ele falha, dá aqueles barulhos assim que o ouvido de todo mundo atrapalha. Ela não estava adequada, a tecnologia naquele momento, ela causou um problema. Mas, se ela é tranquila, ninguém percebe que esse cara está usando o microfone e está falando, sabe? Ela é incorporada, ela é transparente. A gente não chegou na educação fazendo essa analogia, nesse lugar ainda. Uhum. A gente não chegou, a gente está, na minha opinião, tentando encaixar um negócio ainda que está não coerente com o processo. Então, é sempre usar alguma coisa para alguma coisa. Então, vamos usar uma plataforma porque matemática é importante, vamos fazer o joguinho na plataforma, porque o aluno gosta mais. Mas ele vai enjoar também, por mais que ele goste de tecnologia. E aí eu gosto de ir para um caminho que é o seguinte, na vida normal das pessoas, a tecnologia está incorporada. Você paga uma conta ali pela tecnologia, pelo banco, você compra alguma coisa na internet, hoje em dia, você só pode mandar o imposto de renda pela internet, ou seja, a gente tem um dia a dia incorporado com tecnologia de forma natural. Porque, para mim, eu gosto muito de definir de uma forma muito simples, que é a tecnologia da informação e da comunicação, ela muda a forma como a gente acessa a informação e como a gente se comunica. Isso mudou radicalmente. E acessar informação e se comunicar tem tudo a ver com educação. Não tem como não fugir disso. A educação também é uma forma... Para você acessar a informação, você está trabalhando processos educativos, desde o ponto de vista de pesquisa, de análise crítica, de tudo. E a comunicação é fundamental nesse aspecto também. Aí eu pergunto, será que a gente está olhando para como a gente se comunica hoje em dia, pelo meio mediado por tecnologia, e como a gente acessa informação mediado por tecnologia dentro da escola? Porque eu vejo umas práticas que às vezes me assustam, que é assim, vocês têm que fazer uma pesquisa, estudantes, sobre a crise climática mundial. Entrem neste e neste site. Ora, por que eu dou o site? Percebe como é uma coisa...
Não, ele tem que ir lá, ele tem que buscar. Não, mas ele vai entrar em site que é errado. Eu falei, mas tudo bem, Tal daí site não pode entrar porque a informação é errada, o outro não pode porque você vai para outro Você lugar. percebe como ainda existe uma coisa que não é fluida, que não é orgânica dentro Engessado. do processo, engessado, querendo controlar. Só que esse estudante vive a tecnologia da informação e da comunicação de um jeito ou outro. Então, essas coisas não estão encaixadas, tão complicadas, eu acho, dentro da escola. Agora, teria um potencial enorme, não tenha dúvidas disso, para conectar, para montar redes colaborativas, para ter projetos entre estudantes de diversos países, sabe? Sim. Sair dessas caixinhas, a gente começou a conversa assim, né? Nessa escola de controle, do formato. Não é transparente, não é orgânico, é aquele microfone que dá ruído. Sim. É aquela tecnologia que não está bem incorporada, não sei se essa palavra, implementada, incorporada ou bem vivenciada. Não foi muito bem assimilada ainda também. Exato. Né? Tudo isso. Porque eu acho que talvez a gente esteja tentando fazer isso com o foco na tecnologia. E a gente precisa fazer isso com foco na relação e no humano. Relação. É aí que está talvez a grande diferença. Hipótese. Não, eu acho que é uma hipótese bem forte. Bom, Adriana, caminhando já para o fim, né? Nós do Brasil Escola estaremos lá na BET. Oba! Dia 29 estarei lá, né? Inclusive. Que bom. E o que o público pode esperar da 30ª edição da BET Brasil? Olha, Francisco, bastante novidade aí, além de a gente debater tudo isso que a gente conversou aqui, né? E não... Eu espero que os gestores e educadores não vão lá para buscar uma receita própria e uma solução, porque eu acho que parte da solução é a gente descobrir junto. Então, a BET oferece um cenário para isso, com vários espaços de relação. Eu começo a rebatizar os auditórios, Francisco, que não são poucos, são 12 lá na BET, como espaços de interação e diálogo. Então, porque um auditório onde eu tenho um palestrante, fica uma coisa assim, é um auditório, alguém que vai só ouvir. Ouvir, um vai falar e o restante vai ouvir. O palestrante vai só falar. Isso está errado, a relação não pode ser esta. Então, a gente tem vários auditórios e cada um deles, essa é a grande novidade dessa edição, cada um deles tem um formato de interação diferenciado da relação entre os painelistas, ou os facilitadores, ou os palestrantes, o nome que queiram dar, e a plateia, e os congressistas. Então, são diversas formas. Por exemplo, um deles eu batizei numa adaptação de sala de aula invertida, onde essa metodologia existe dentro da educação, ou flipped classroom, lá que vem, né, de um termo em inglês, que é uma ideia de que você tem contato com alguma coisa antes, previamente, para depois você entrar numa imersão deste conteúdo. Ora, a gente faz adaptações, então esses congressistas não vão receber nada antes por e-mail, de texto, de debate, não. Mas eles vão ter um tempo antes de o palestrante ou o painelista entrar para conversar com eles, para que eles discutam e debatam o próprio tema do painel entre eles, para que a relação aconteça. Então é uma adaptação. O aquário, que já é agora, está na sua 3ª versão, é outro formato, onde o painelista está lá numa conversa, num palco central, e o participante sobe no palco e entra na conversa. Então, tem um formato mais horizontal de diálogo, e não de alguém que sabe tudo, e alguém que está ali sem saber e só consumir. Então, eu acho que a gente está começando a mostrar no Congresso da BET que é aquilo que da homologia do processo, a gente precisa fazer aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem. Então, vem aprender na BET não só com o que você vai escutar de bons nomes, mas com o que você vai experimentar dentro dos auditórios, né? Então, essa é uma grande novidade. Uma outra grande novidade é que a gente vem com a educação pública mais forte esse ano, maior, um espaço de auditório maior, com temas interessantes de
de diversos cases de secretarias estaduais e municipais que vão levar a sua inovação lá. Então, educação pública na BET, ela, de uma forma mais formatada e organizada, ela veio o ano passado como uma primeira edição. E esse ano toma um volume maior, já com espaço maior, porque, de novo, se a gente vai melhorar esse país, pela rede pública, sem dúvida nenhuma. É a grande, maior parcela do nosso setor educacional brasileiro. A outra inovação é a área do ecossistema de edtechs. Né? A gente tem um potencial de inovação e de criatividade de edtechs, empreendedores criando soluções, produtos de inovação para a educação, e a gente está dando espaço para isso, tanto do ponto de vista físico, de um espaço mesmo maior, onde startups e edtechs estão se expondo lá, como um prêmio que vai valorizar e dar voz e luz para essas edtechs em vários estágios, seja iniciais, seja mais estruturadas e formatadas, também para apoiar esse ecossistema, porque é um ecossistema fundamental para o setor educacional, que traz inovação, que traz agilidade em processo, mas que às vezes, por conta desse modelo mental ainda mais conservador, a gente tem preconceito com startups, com edtech, sabe? É aquela visão de que ainda é uma empresa de fundo de quintal que está né? Será que eu tenho coragem? Será que não são aquelas empresas grandes de renome que eu vou, né? Então, essa relação de confiança a gente está querendo trazer para o gestor, para que ele conheça edtechs e que confie tanto quanto grandes outras empresas. São formatos distintos, com possibilidades distintas, mas que fazem parte do setor educacional igualmente, né? Então tem bastante novidade, essas temáticas todas, tem palestrantes internacionais também que vêm trazer experiências de fora para a gente. Então, assim, acredito que a cada ano a gente tenta trazer para a BET um pouco de experiências inovadoras para quem vive a BET. Vamos ter também agora, lembrei de outra novidade, que é uma experiência e uma parceria com uma universidade aqui de São Paulo, com a FMU, que é uma parceria de que estudantes de pedagogia e de licenciatura da FMU vão fazer uma imersão prática na BET. Eles vão ter experiências de entrevistar palestrantes, de fazer pesquisa de tendência na educação, por conta do público que vai circular na feira, para fazer networking, ou seja, é como se a gente trouxesse esses estudantes de dentro da sala de aula, da academia, da formação inicial, para o mundo real da educação, dentro da BET, para que eles tenham uma experiência e uma vivência muito mais plugada ao mundo do trabalho deles e da realidade deles, e com uma possibilidade de vivência e de desenvolvimento profissional enorme. Então, é uma missão da FMU dentro da BET para esses estudantes. Com certeza, é um campo que ele não vai encontrar em estágio nenhum, assim, um campo riquíssimo. E, aliás, você falou muito a palavra experiência agora, e eu acho que talvez a chave, né, para uma educação regenerativa talvez esteja aí, né, experiência, experimentar mais, e a experiência no sentido da gente também se deixar viver a experiência, né? Não apenas passar pela escola, o professor entrar e sair pela escola do mesmo jeito, o aluno entrar e sair da escola do mesmo jeito, o gestor, mas a gente se deixar levar pela experiência que é a escola. Né? E aí, Francisco, um recado que às vezes eu dou para as pessoas que vão à BET é: vivam essa experiência como ser humano, conheçam pessoas novas. Voltem da BET com um número de contatos que vocês não conheciam, com conhecimento de soluções que vocês não conheciam, com temas, com propostas, com ideias novas que vocês tiveram dentro da BET. Eu acho que este é o salto qualitativo um pouco de sair do seu lugar, da sua zona de conforto, para tentar algo novo. Esse pulo do gato, por isso que eu falo do desenvolvimento pessoal, ele tem relação com as crenças de cada pessoa. O quanto que eu ouso fazer isso? O quanto que eu tenho medo de fazer isso? Quando a gente vai lá dentro do aquário, na BET, e às vezes eu circulo por lá, eu tive depoimentos interessantíssimos de pessoas que falam assim: é a minha terceira vez aqui dentro do aquário. A primeira e a segunda eu não tinha a mínima coragem de subir no palco para falar alguma coisa.
agora eu fui. Aí eu virei para essa pessoa que era uma coordenadora e falei assim, e como é que você acha que os alunos que se sentem quando vocês chamam eles para falar alguma coisa? Percebe essa relação que a gente precisa a todo momento ter, que é uma relação de empatia. Sim. Que é uma relação de você se colocar no lugar do outro com a lente do outro, não com a sua lente. Porque é fácil eu, professor, falar, vocês têm que fazer tudo, vocês têm que... Mas eu mesmo, quando vou numa situação dessas, não consigo enfrentar. Entende? Então, eu acho que essas vivências, essas experiências geram tomadas de consciências diferentes em cada um. Sim. E é importante esse processo. É Sim. muito importante. Então, que a Beth seja ali um achado para cada um na educação e que cada um busque novos caminhos, não no sentido de que precisa sempre ser coisas novas, mas a gente precisa e a gente está aberto a descobrir dentro da gente coisas novas a todo momento, porque a vida está aí. Está plantando a sementinha, né? Exato. Bom, Adriana, foi um prazer conversar contigo, Adriana Martinelli. A gente se vê lá na Beth, né? Que vai acontecer entre os dias 28 de abril, uma segunda-feira, a dia 1º de maio, uma quinta-feira, feriado do Dia do Trabalho, e que eu tô falando que é o seguinte, é o dia da gente trabalhar pela educação. Então vamos nos encontrar na Beth no Dia do Trabalho para tomar um cafezinho juntos. Vamos sim. Muito obrigado pelo papo, né? Obrigada, Francisca. Eu que agradeço e o pessoal que esteve aqui conosco, né? Fiquem de olho aí na programação da Beth Brasil, 30ª edição. E já deixa o seu joinha aqui pra gente, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo com quem você conhece aí, que gosta de educação, de ensino, é professor, é estudante de licenciatura, é gestor escolar, é entusiasta da educação, que tá muito bacana. Muito obrigada. Obrigado, um beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Adriana. Tchau, Francisco. Muito obrigada.